Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3, hoje com o segundo programa com o casal Telinho e Natália. O nome completo do Telinho é Marcelo Giglio, ele tem 29 anos e é empresário do ramo de produção musical. Telinho, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. É um prazer receber você. Prazer é tudo meu. Telinho é casado com a Natália Pena, de 25 anos, que é empresária no ramo de eventos. Seja bem-vinda, viu, Natália? Muito obrigada. Eles são casados há 4 meses e têm um filho em comum chamado Luca, de 3 anos, e também o Telinho é pai da Nicole, de 11 anos, e do Cauê, de 7 anos, ok? 7 anos. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Bom, antes de começar o nosso assunto com eles, eu gostaria de oferecer a você essa camiseta, essa linda camiseta do nosso programa, do programa Vida 3, que estamos oferecendo a você, se você entrar na página nossa, no nosso canal do YouTube, YouTube/Programa Vida 3, tudo junto, e deixar lá o seu comentário. Você vai estar concorrendo a esta camiseta durante o mês de julho, ok? Então, o mês da Copa, você pode ganhar essa linda camiseta do programa. Entre lá, deixe o seu comentário em qualquer um dos vídeos que nós temos lá. Temos mais de 70 vídeos já no nosso canal de todos os programas, desde quando nós começamos. Várias histórias fantásticas que você pode rever novamente, e você vai estar concorrendo então no mês de julho a esta camiseta do programa. Gostaria também de agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que fazem esse programa chegar até a sua casa, ok? Obrigado então pela sua audiência. Bom, muito bem, no programa anterior nós começamos a conversar com o casal e nós vimos que eles têm estruturas familiares diferentes. Natália tinha um objetivo na vida, que era constituir uma família, enfim, e o Telinho estava querendo viver a vida da forma que ela apresentasse a ele. Eles se encontraram, Telinho, naquele momento, professor de música da Natália, e eles se conheceram ali, e ali começou um relacionamento entre os dois, que logo em seguida já apareceu uma gravidez na Natália. E nesse período também o Telinho tinha um contrato que ele fechou fora do país, que ele tinha que ir viajar, ou seja, foi uma coisa que aconteceu praticamente ao mesmo tempo, e ele deixou a Natália nesse período aí de gravidez, né? E nós comentamos um pouquinho com esse momento da vida da Natália, um momento, tenho certeza, difícil, porque toda mãe espera ter o seu pai, o pai da criança do lado para apoiá-la. E foi um momento difícil, mas que ela conseguiu superar. Ela contou para a gente no programa anterior. Natália, e mais algum comentário em relação a essa fase da sua vida? Foi complicado, realmente, como falou. No início, a minha preocupação realmente era a saúde da criança, por todo o histórico, né, de eu correr esse risco. Então essa era a minha preocupação. Até porque para mim, eu sabia que uma certeza na minha vida ia ser ter um filho. Então, a questão foi essa. Eu demorei para contar para os meus pais sobre a gravidez. Até por isso, eu estava com medo de perder. Sim, sim. Então, eu preferi esperar. E o Telinho já tinha ido viajar nesse momento. Sim. Então, foi toda aquela correria que eu comentei. Gravidez, faculdade, a documentação de apartamento. E ele retornou em janeiro de 2011. Nesse momento da viagem dele, vocês se falavam só pela internet? Só pela internet. Né? A gente se falava todo dia, mas era só a internet, não tinha outra forma. Ele também não poderia vir antes. Sim. E tudo aconteceu lá, que conseguiu quebrar o contrato dele, e ele retornou em janeiro de 2011. Você ainda estava grávida? Estava no 7º mês de gravidez. Sim. No 7º mês. E aí você contou para os seus pais, ele já estava viajando? Ele já estava viajando. E aí seus pais lhe apoiaram e deram todo o suporte? Meus pais me apoiaram como pais, mas eles ficaram chateados pela situação, logicamente, né, por toda a questão. E daí foi quando o Telinho voltou em janeiro, e daí que realmente a gente pôde conversar com os meus pais. Sim. Sobre toda a situação. E como foi lá, Telinho, sua cabeça lá na China e tal? Você, de fato, estava preocupado com essa situação da Natália? Ou você, é mais um, como você comentou no programa anterior? Como é que foi? Eu vou ser sincero, assim, como tudo era novo lá, era a minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem fora do país. Era tudo novo, né? Eu não senti
absolutamente assim, eu não senti nem 5%, sabe? Pra mim era tudo novo, eu falava com ela, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo certo. A gente comprou um apartamento antes de ir, né? A gente deu entrada num apartamento, contando com aquele dinheiro, já estava um pouco, já estava separado, comprometido. Então assim, eu ia lá, trabalhava, ela me ajudava, tinha mês que o dinheiro lá não dava, ela mandava dinheiro, eu mandava, e assim foi. Sei. E lá assim, era tudo muito novo, então você vai tocar em outro lugar. Era tudo novo, então eu não senti tanto esse peso. Entendi. Foi quando eu voltei, né? Eu voltei em janeiro, dia 19 de janeiro de 2011. Eu voltei que aí ela tinha, na gravidez inteira, ela engordou nem 4 quilos na gravidez inteira. Então, aí eu percebi, quando eu pisei aqui, que eu olhei, eu falei, nossa, ela nem engordou, né? Então tudo bem. Pra mim já tava tudo normal, assim, sabe? Sei. Você não tinha ideia lá onde você estava do que estava se passando aqui? Não, pra mim, seu pai, ela contou pros pais dela quando eu tava lá. Pra mim era meio que indiferente, assim, sabe? Entendi. Foi até que eu voltei, aí eu fui chamado pelo meu sogro, né? Pelo Ayrton. Ele falou, a Natália falou, meu pai quer falar com você. Eu falei, não, agora é a hora da gente acertar, porque a gente não se falava muito. Sei. Né? Então foi quando eu cheguei na casa dela. O seu Ayrton sempre foi muito, senta aqui, assim, ele é muito transparente, assim. Então a gente sentou, ele falou, olha, tem uma criança aí, e aí, o que você vai fazer? Você vai assumir, se não for assumir, daqui que eu assumo. E ele chorou muito aquele dia. Porque é a princesa dele, né? Com certeza. É o bem mais precioso dele. Hoje eu entendo isso. Naquele dia, ele estava chorando ali para mim, eu estava olhando assim. Aí me tocou aquilo, mas tocou no sentido de... eu vou ser alguém um dia, mas... ainda não na parte familiar, era mais na parte assim de eu vou provar para alguém que eu não sou, que eu posso, né? Então a gente teve uma conversa muito séria e ele foi, você vai assumir, não vai? Então você vai assumir, então tá bom, então cumpra com o seu papel. E aquilo ali foi muito marcante para mim, sendo bem sincero. Só que você ainda não tinha entendido que a questão de assumir ele é uma questão da família, da família. Para mim assumir era ir alguns dias da semana, ver e meu filho está aqui, toma aqui, o que você precisa? É isso, está aqui, o que você precisa? A questão do sustento. Família aí não tinha entrado na cabeça ainda. Sem criar nenhum laço emocional com isso. Não. Era só uma questão de obrigação. De obrigação. Obrigação. E Natália, os seus pais sempre concordaram com esse relacionamento de vocês? A princípio não. A princípio não, por todo o histórico mesmo, da vida dele até, e poder fazer as coisas, né? Mas foi depois do nascimento do Luca que começou a ter essa relação, a minha família com ele. Até porque ele ficou um tempão fora, mas foi depois do nascimento com o Luca que começou a ter uma relação de conversa. Ou seja, aí aproximou, quer dizer, de uma forma até obrigatória, né? Não sei se pode usar essa palavra. Aproximou a sua família da dele. Começou a ter essa relação que hoje é perfeitamente tranquila. Deus transformou essa relação. Deus transformou, é uma relação... eles tratam o Telinho como um filho, então não tem... A gente começou a conversar assim... A gente não conversava muito. A gente começou a conversar, foi quando... Na verdade, o nosso filho hoje, hoje eu sei que ele é um milagre. O Luca hoje é um milagre. Por quê? Porque ele ficou... Ele nasceu no 8º mês. Ele ficou uma semana na UTI. Ficou uma semana na UTI. Foi onde eu conversava um pouquinho com meu sogro, conversava com a dona Lúcia, sempre conversei porque a gente trabalhava junto. Mas foi aí que a gente foi se aproximando. Foi se aproximando.
o nascimento do Luca que foi caminhando para nossa família, a minha família, também abraçar a família que eu estava criando. Entendi. E Telinho, você voltou e aí você voltou a trabalhar aqui no Brasil como músico? Como é que foi? Eu voltei desse trabalho e o Luca nasceu e eu precisava me manter, né? Lógico. Como é que vai fazer? Eu recebi uma proposta de uma dupla no meio sertanejo para estar tocando, fazendo algumas coisas de produção de estrada. Foi aonde eu recebi essa proposta, aceitei e comecei a trabalhar. Sei. Né? Então, essa dupla ela acabou fazendo um sucesso regional, onde eu comecei a trabalhar muito. Né? Era de dia, à tarde, à noite, madrugada, virava, dormia às 6 da manhã, acordava às 9. E eu não tinha tempo de ver meu filho, não tinha tempo de ver minha esposa. Ou seja, você estava no Brasil, mas né? A sua relação com a Natália e com o seu filho era a mesma? A gente não tinha. A gente morava em casas diferentes, mas a distância era muito pequena. E eu ficava 2 semanas sem ir lá. Né, com um apartamento, lembrando que tinha um apartamento. Lembrando que tinha que, a gente precisava reformar aquele apartamento. Então ela... na gravidez, depois que o Luca nasceu, ela que comprava os pisos, mandava as pessoas entregar, que decorava, eu nem não cheguei a nem ajudar nada. Não tem tempo. Amor, vamos sair. Não tem tempo, porque eu tenho serviço. Amigos. Me ligaram aqui agora, eu tô indo pro churrasco. Vamos pra balada, vamos beber. Não, vamos. Comigo ligou, Telinho era o cara... Era o cara da parada, né? Era aquele cara que todo mundo ligava, ele sempre estava disponível para festa e bebida. Onde tivesse bebida eu estava. E a sua mulher? Minha mulher ficava em casa, ficava chateada, e eu nem aí para isso. Quer do jeito que eu sou, quer, não quer, tem quem quer, bem assim. Sei. E ela acompanhava, assim, de vez em quando, mas assim, acompanhava para estar junto, e eu não conseguia enxergar aquilo, né, dela estar ali, ela estava ali comigo. Se a gente quisesse vê-lo, eu tinha que ir. Eu tinha que ir atrás dele. Eu tinha que ir atrás. Então, se eu quisesse ver meu marido, se eu quisesse levar o Luca para perto dele, então eu tinha que acompanhar. Então, eu ia atrás. Só que muitas vezes ele também não convidava. Né? Aí eu ficava com o Luca em casa. Ou seja, a sua vida, mesmo aqui no Brasil, emocionalmente, ela conseguiu não tendo nenhum tipo de vínculo com a Natália e nem com o Luca. Ou seja, você continuou tocando a vida do jeito que você achava melhor. Para mim, como eu não focava a família, eu focava o profissional, eu focava dinheiro. Então, assim, eu queria trabalhar e queria ser bem sucedido naquilo. Sei. Então, se tivesse que trabalhar, teve uma ocasião que eu trabalhei 3 dias direto sem dormir. Foi até um dia que eu parei no hospital e tomei soro, porque vários dias bebendo, né? Porque eu bebia muito para estar fazendo um certo tipo de trabalho, porque eu faço produção em casa e tocava à noite e trabalhava no escritório dessa dupla. Então, produzia bebendo, ia tocar bebendo. O escritório, que era a hora que era praticamente dava um tempo. Era essa folga, mas era muito pequeno. Entendo. Veja só, caro telespectador, como as situações, muitas vezes você pode pensar assim, mas agora tem um filho. A cabeça da pessoa, ou do envolvido ali, vai mudar. Lê do engano. Infelizmente, as situações que acontecem na nossa vida exteriores, elas raramente, não posso dizer que nunca acontece isso, mas raramente isto muda aquilo que a pessoa pensa sobre a vida. A mudança de fato acontece numa pessoa quando há uma mudança primeiro dentro dela, de valores. Isso independe se tem filho, se tem namorada, se tem marido, se tem mulher,
Isso independe. Se tem amante, se não tem, isso independe. O que o programa propõe para você, querido, e o que a palavra de Deus propõe para você é uma mudança interior. Se você não mudar interiormente, não importa o que esteja acontecendo na sua realidade, ao seu redor, não importa, você não muda. Né? Veja, telinho longe, a Natália de repente tem aquela expectativa, a hora que ele voltar, eu acho que nós vamos conseguir, né? Porque tem um filho, né? Não é isso, Natália? Tem um filho nessa relação agora. Então, o nosso filho, de repente, vai trazer o telinho para mais perto, né? Enquanto não houve na vida do telinho uma transformação interior de mudar o seu conceito sobre família, e ele passou necessariamente, primeiro, pelo conhecimento de Deus, e a partir disto, ele mudou o conceito dele de família, as coisas continuaram da mesma forma, ou seja, não é um filho, não é um casamento, né? Não é absolutamente nada exterior que vai fazer você mudar interiormente. Ou se você não entender que Deus quer trabalhar no seu interior, mudar a maneira de você pensar, a forma com que você encara a sua realidade não vai fazer você mudar. Nada exterior muda o meu interior. Eu posso até, de repente, me enquadrar naquela minha realidade por um tempo, né? De repente eu tenho certeza que o telinho até tentou, mas o interior dele ainda não estava pronto para aquilo, que somente Deus pode mudar, ok? Então, fique com essa palavra por enquanto, ok? Nós vamos então agora para um rápido intervalo e na sequência voltaremos para o segundo bloco do programa de hoje com o Telinho e a Natália aqui no programa Vida 3. Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. Estamos de volta ao programa Vida 3, com o último bloco do programa de hoje, com o casal Natália e Telinho. Natália, você queria fazer um comentário em relação ao nascimento do seu filho? A questão da gravidez, ela sempre pesa mais para a mulher, né? Sim. E quando o Luca nasceu, ele nasceu de 8 meses, nasceu em fevereiro, e ele foi para UTI, porque ele não mamava, ele só dormia, era como se ele estivesse na barriga ainda. Então isso para mim foi muito difícil. Eu sair do hospital sem ele. Uhum. Eu saber, quando a médica deu alta, então ela falou assim, Natália, você já está liberada e tal. Quando eu estava no hospital, eu fiquei naquela situação cômoda, né? De vai na UTI, olha, volta, tô no quarto, beleza. Aí quando ela deu alta, eu senti o peso disso. Porque ninguém vai falar para uma grávida que o seu filho pode ficar no hospital. Sim. Então foi uma coisa que pesou muito pra mim, eu ter que sair do hospital sem ele. Fiquei muito mal. Chegar em casa, tá tudo arrumadinho, tudo. E o Telinho até falava pra mim, é melhor pra ele, mas isso não entrava na minha cabeça. Então, ainda depois que eu saí do hospital, eu fui 1 semana no hospital, todo dia, que eu tinha que ajudá-lo. Eu via bebê que estava ali há 3 meses na UTI. Então, aquilo na cabeça. Então, meu momento, aquele momento era totalmente voltado para o nosso filho. Sim. Ele já estava encaminhando,
questão profissional dele, eu estava acompanhando, mas eu não estava focada, não era meu foco no momento. Sim, meu sim. foco no momento era a saúde do Luca. Entendo. Lógico, o instinto Né? materno não tem como Isso. fugir, né? Então foi bem complicada essa fase. Entendo. E quando que vocês, então, depois, a sua vida continua a mesma, né, Telinho, pelo que você está contando, quando que a coisa começou a mudar e esse sentimento de família, né, essa concepção de família começou a entrar na sua cabeça? Um determinado dia, minha esposa veio até mim e falou, olha, você não quer fazer um curso? Eu falei, curso do quê? Musical? Falei, não, é um curso que chama Casados para Sempre. Eu falei, Casados para Sempre? Mas nem casar eu quero, né? Não, o curso é legal, é sobre casal, ele ensina a gente a lidar com algumas situações. Eu pensei, eu não falei, né? Eu pensei, né? Eu não quero, não quero fazer não. E eu cheguei até na banda e comentei com meus amigos, minha esposa me chamou para fazer um curso de casado para sempre. E olha lá, cara, todo mundo dando risada, tiraram muito, assim, isso vai fazer curso. Vamos fazer curso. Eu falei, olha, eu não quero fazer não, mas eu não sei como é que eu falo para ela que eu não quero fazer, né? E ela ficou, você vai no curso? Vou, pode ficar tranquilo, amor. Porque eu não me conformei com a vida que a gente estava. Eu recusei aquela vida pra mim. Sim. Não era a vida que eu queria. Que pra mim era normal, né? Pra ele era normal e eu não queria aquilo pra mim. Eu sabia, eu tinha, assim, muito firme pra mim. Eu não queria aquilo, eu não precisava daquilo, eu não merecia aquilo. E ao mesmo tempo você não queria perder Eu não queria perdê-lo. o seu marido. Então alguma coisa eu tinha que fazer. Então Acho assim, que foi eu queria... Foi uma última alternativa. Foi uma... A gente não brigava, né? A gente não brigava, nunca... não discutia. Não... Nós nunca fomos um casal de brigar, de bater boca. Não. Só que perde aquela coisa de carinho, de cuidado. Vocês não tinham relacionamento, né? A gente não tinha um relacionamento de fato. Era pra gente estar marcando casamento e era muito difícil falar de casamento, o apartamento pronto pra gente morar e aí, sabe? Eu tava já naquele momento do e aí? A coisa não se desenrolava. Sabe? E aí, meu filho, sabe? Então, tava num momento... Eu tava assim já. E eu via as coisas, eu já enxergava a vida que ele tava tendo e eu não queria aquilo pra mim. Eu via as outras mulheres e eu falei, isso eu não quero pra mim, de jeito nenhum. Eu não preciso disso como mulher e o meu filho não precisa disso de um pai. Não é isso que eu quero. Porque quem tá de fora é mais fácil, né, você enxergar. Quando você tá no meio da situação, que era a situação do Telinho, você não enxerga isso. O quanto é pesado. E o quanto é difícil você sair dessa situação. É uma situação difícil de sair. Porque envolve muitos vícios, envolve até uma questão vida... financeira, né? Envolve uma questão financeira. A gente tinha uma condição financeira muito forte. Você envolve situações na sua vida que no momento são muito mais prazerosas, logicamente, do que você pensar daqui a 10 anos. E eu já estava pensando, um ano para frente eu já estava falando, nossa, vai passar mais um ano e a gente não casou ainda. Até então, o apartamento tinha que ficar pronto, o apartamento já estava pronto. Já estava na hora. E eu sempre fui muito firme com isso. Eu vou sair de casa casada, independente da situação, se eu já estava com o filho ou não. Então eu ia sair da minha casa casada, da casa dos meus pais casada. Sim. Então eu recusei aquela vida pra mim. Recusei mesmo, eu não quero isso pra mim, como mulher e como mãe. Eu não preciso disso. E no final, isso foi final de 2012, que assim, aflorou muito essa questão, tudo me irritava. As pequenas atitudes dele já me irritavam muito. Porque eu já sabia o que vai ser, eu já esperava a próxima desculpa, eu já sabia o que vinha. E eu entreguei na mão de Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor vai fazer o que for melhor para mim e para o meu filho. Então, o que tiver que ser melhor, eu vou aceitar. Então, se eu tiver que seguir minha vida, eu vou seguir. Se a gente tiver que ficar junto, eu vou ficar junto. Não vou contestar. E foi quando eu vi a questão do curso. Eu falei, a gente precisa de alguma coisa. A gente precisa começar a alinhar a nossa relação. Então eu falei, ele não falava que não queria, mas eu via que era uma coisa que eu tinha que ficar
ficar falando, né? E o nosso curso, nossa turma começou em janeiro. E antes mesmo a gente teve uma conversa muito séria, eu acho que foi a primeira vez que eu me posicionei também como mulher, que eu falei pra ele. Eu falei, não é esse homem que eu quero pra mim, não é esse pai que eu quero pro meu filho. A gente tá tendo 2 caminhos diferentes. Eu tô seguindo pra um caminho e você tá seguindo pra outro caminho. E a gente tem que andar no mesmo caminho. E aí? Aí acho que ele foi no curso, mas ainda assim ele não queria ir. Você foi mais para agradar ela, né, Telinho, pelo que você está falando? Nessa conversa foi aonde me despertou um pouquinho e eu vi que eu senti que estava alguma coisa errada. Mas assim, ela fez o convite, eu não queria ir mesmo, não. Eu não queria. Só que ela ficou cerca de uma semana, ó. O curso é terça-feira. Você vai? Não, eu vou. Eu falei, chega segunda-feira, invento que eu tô passando mal e chega na terça-feira, invento que eu tô passando mal e não vou. Né? E ela ficou alimentando aquilo a semana inteira. Ó, você vai no curso? Vou. Você vai no curso? Vou. Mas dentro de mim, eu falo, não quero ir. Sim. Vou arrumar uma desculpa para não ir. Foi até no dia que a gente pegou para ir. Realmente eu passei muito mal mesmo, mas aí foi de verdade mesmo, né? Que a gente saindo de casa, tava bem ruim assim. Ela falou, não, vamos. Eu falei, tá, então vamos. Porque daí... Se for mesmo, não porque senão ela ia ficar a semana inteira depois falando, ou ia ficar triste. Eu não queria contrariar aquilo dela, né? Sim. Eu não queria estar contrariando aquilo. Então eu fui. Ok. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Você vai ver o desenrolar dessa história e o final dela no próximo programa, ok? Como vocês podem ver, eles são hoje um casal casado, um casal que tem uma estrutura familiar restaurada, com princípios novos, inclusive para a Natália, que tinha princípios familiares, e para o Telinho que não tinha, ele não queria ter essa vida, e vocês vão entender como que isso aconteceu na vida dos dois, ok? Então esteja conosco na próxima semana, em mais um programa inédito do programa Vida 3. Solicite o seu livro, Princípios para uma Vida Feliz, que nós enviaremos a você gratuitamente pelos correios. É só você entrar no nosso e-mail e solicitar o seu, que você vai receber diretamente na sua casa. Tenha uma semana abençoada e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Até logo.